Mas olha só, já estamos aqui com o professor jurista Lênio Streck, que acabou de receber o novo livro dele. Eu vou querer saber tudo. Bem-vindo, professor Lênio, tudo bem? Opa, bom, Salve, Lênio. Tem livro novo na praça? tem. Tá aqui. Mostra pra gente. Ó, deixa eu colocar aqui. Vamos dar destaque aí. O que é fazer a coisa certa no direito? Pô, tem gente que precisa ler isso aí. Eu tenho um amigo do Paraná, lá de Maringá, Lênio. Um monte de Mandar gente para ele. precisa. Você vende assim para entrega? Vamos mandar de brinde, né? Porque Se esse precisar, livro faz uma cotização aqui na comunidade. exatamente. Esse livro há tempo eu queria escrever. É um livro que serve também para quem não é do direito, porque trata das raízes do Brasil. Eu tento explicar por que nós somos assim, né? Por que aqui no Brasil esse você sabe com quem está falando, ou você sabe quem está decidindo, ou eu decido conforme a minha consciência. Eu prefiro que as pessoas decidam conforme a lei e a Constituição. E, enfim, então o livro trata disso tudo, como não se faz e como se faz. Enfrenta uma questão que é da filosofia moral, né, que todo mundo conhece um famoso exemplo do dilema do trem. Né? O sujeito está num trem e no caminho do trem tem 5 pessoas que o trem vai matar, inexoravelmente. Mas se você puxar uma alavanca, o trem desvia um pouco antes, só que vai matar um gordinho, um obeso, que está... Enfim, o exemplo é assim, nada... Não quero fazer aqui gordofobia. Mata uma pessoa, mataria essa pessoa. O que você faria? Aí as pessoas começam a discutir, etc, etc. Aí tem variações. Pensa comigo, Dri, Rovai. Você mata as 5 pessoas, você estaria, por exemplo, poderia estar salvando vidas ao matar 5 pessoas, porque 3 deles eram terroristas e estavam a caminho de colocar uma bomba num shopping. Não se sabe. Se você matar o gordinho, talvez e a história mostraria, por exemplo, poderia mostrar que ele estaria a caminho, nos próximos 2 anos, de inventar a cura do câncer, uma vacina efetiva, ganharia o prêmio Nobel, mas você mata ele, mas salva 5. Se você acha que pode salvar 5, por que você mesmo? Então você acha... nós estamos discutindo a moralidade do assassinato. Então, poderíamos retalhar uma pessoa e distribuir seus órgãos para salvar 10 pessoas e não só 5. Eu discuto isso no livro e mostro que no direito não é assim, para mostrar que o direito tem que chegar antes. Enfim, é disso que trata o livro. Que legal. Tem coisas engraçadas também, tem coisas engraçadas sobre robôs, tem coisas engraçadas sobre modelos de juiz. Aí uma cientista do direito americana veio aqui no Brasil, foi festejada aqui no Brasil, e ela, na palestra dela, disse: a gente não precisa estudar direito, a gente só precisa estudar as regras do beisebol. Como assim estudar as regras do beisebol? Aqui no Brasil não se joga beisebol, ninguém sabe o que é beisebol. Não, porque o direito é um jogo, e etc, etc. O Brasil é assim, né? Gosta dessas coisas. Aí eu discuto essas coisas. Aí tem uma outra pesquisa de Israel que eu discuto, que diz que os juízes fizeram uma pesquisa com 100 e poucos juízes, em que logo depois do café da manhã, eles decidiam de um jeito.
e quando estavam perto do almoço, eles eram mais duros porque eles estavam com fome, estavam com mais raiva, e aí decidiam de outro jeito. Aí eu mostro que isso é uma bobagem. Eu posso demonstrar o contrário. E outra coisa, se o direito depende do apetite dos juízes, por que não se dá um lanche às 10 da manhã e resolveria o problema? Então, tudo isso está no livro, é uma coisa assim, tem coisas muito engraçadas também, ironias, sarcasmos, etc. É como se eu estivesse falando, né? Assim, o livro é bem solto. E já dá para comprar o livro ou ele já está em venda? Tá na editora Dialética, tem um link Deixa que eu tem pegar. aí, tá baratinho aí, pessoal. Essas coisas não rendem, né? Isso é só para divulgação mesmo. Mostra a capa de novo aí, Lênio. Hoje em dia, a gente escreve para que isso não se perca na nuvem. Porque a escrita é uma espécie o que é fazer a coisa certa no direito. Editora. Já estou pondo no chat. Dialética. Gostei do nome da editora. A escrita é uma garantia contra o fracasso da memória, né? Então, mudou a história do mundo no momento em que as pessoas pararam com a oralidade e passaram a escrever. E depois, quando passaram a imprimir os livros, né, com a ruptura promovida pelo Gutenberg, se começou uma outra fase. Então, quando a gente escreve, hoje, na pós-modernidade, antigamente escrever livros era fantástico, porque não havia outro modo de ler as coisas, o xerox desbotava. Eu sou dessa época. Hoje, quase ninguém mais lê, está tudo na internet. Por que então a gente escreve e imprime? É para as futuras gerações e para a gente mesmo saber olhar na estante e dizer, eu escrevi isso aqui. Porque isso que a gente escreve se perde na internet, na nuvem, etc., isso é como se não existisse. Então, isto é concretude, é transformar um monte de coisa numa coisa concreta, que dá para cheirar, folhear, alisar. Isso é livro, né? Livro é uma coisa gostosa. Isso é daqueles que tem que ser no papel, ou você já tem algum Kindle aí, um livro digital? Não, esse também é vendível, é comprável em digital, porque é inexorável que isso aconteça. Mas eu sou um jurássico, né, Dri? Eu sou do tempo da pomada minâncora, né? Eu sou dessa época. Eu sou do tempo da propaganda do Campari, né? Campari, só ele é assim. Lembram disso? Tem alguém que gosta de Campari. Eu gosto de Campari, aqui, né? Isso, eu também. Negroni. Eu faço Legrone. Legrone? Que é o Campari do Lênio, que é o Negroni do Lênio, que, na verdade, a fórmula não é minha, ele chama de Le Bombardier, o nome desse, eu não sei o nome, mas é o Negroni, em que você troca isso para as festas de fim de ano, é uma maravilha. Um terço. Você só troca o gin por Jim Beam ou Jack Daniels. Esse é o Legrone. Experimente o Negroni, e você não vai mais querer tomar Negroni, porque o Jim Beam substitui o gin, porque o Bourbon substitui com vantagem o gin, porque, para quem não sabe, que está nos assistindo, pegue uma pedra grande de gelo, coloque a gente chama de gelão, né? Já tem para vender, inclusive, gelões nos mercados. Uma dose de Campari, uma dose de vermute rosso, vermute não tem marca preferida, e uma dose de Bourbon, que é Jim Beam ou
outra marca, tipo Jack Daniels, que não é a mesma coisa. Eu prefiro Jim Beam, que fica melhor ainda, porque ele é um outro tipo de bourbon. Enfim, mas se beber, não dirija, e se beber, não escreva na internet, não responda mensagens, não responda no WhatsApp, não enche o saco da família, entendeu? Agora, se beber e chegar o tiozão gozo na festa dizendo esse governo ladrão, não sei o quê, aí sim, aí você está autorizado, após ter bebido, expulsá-lo, que é uma outra coisa. Aí tem autorização. Eu sou simples, né? Eu aderi ao Campari, Lênio, pelo seguinte, porque eu estou querendo parar de tomar cerveja. Aqui o papo está etílico. E eu gosto muito de botequim, o clássico botequim, porque é botequim sujo. Acho legal ir nesses lugares, tomar às vezes, assim, de vez quando tá com uma galera de amigos, às vezes é sentar naquelas mesinhas desconfortáveis e ficar ali batendo papo. E você não acha um uísque bom num bar desse, você não acha uma cachaça boa, é no máximo um 51 Velho Barreiro. Mas um Campari você acha. Aí você pede um Campari, gelo, se ele tiver laranja, manda ele exprimir uma laranja e uma tônica diet para acompanhar. Tá feito o drink. Isso. Lembra da propaganda do Campari? Dri era assim, ó. Tinha uma festa e aí as moças bonitas estavam num canto assim e uma dizia para a outra na propaganda: que festa chata, não tem ninguém interessante. Aí uma delas diz: opa, tem alguém interessante que eu encontrei. Ela disse: quem é? Aquele do Campari na mão. Olha que maravilha! Olha que propaganda bonita, assim, aquele do Campari na mão. E o Campari chama atenção, né? Você está em qualquer lugar da festa, também vai ver aquele vermelhinho ali. Isso. Campari, a bebida democrática, porque ela não é cara. Ela não é cara. Você encontra Campari em qualquer botequim. Claro, exatamente, isso. Eu e o Kiko, lá do DCM, nós estávamos pensando que o Campari devia nos patrocinar. Pois é, estou começando a achar que eu vou mandar isso aqui para o Campari, esse recorte, e falar: e aí, rola o patrocínio? Isso. Recorta isso aí, entrega para o Cacau e vou mandar para o Campari. É isso. Pelo menos umas garrafas. E nós colocaríamos embaixo, né? Até poderíamos brincar, né? Botando assim. Beba bebida vermelha. Beba bebida vermelha, beba bebida democrática. Se beber, não dirija. Se beber, não responda ao WhatsApp e não poste nada na internet. Se beber, não poste. Isso, exatamente. Isso aí. Mas vamos lá, Lênio, a gente não conversou desde a sabatina da semana passada, que aprovou a indicação do Dino no Supremo. Então, eu queria começar perguntando para você sobre isso. Qual que é a sua avaliação sobre aquela sabatina e a nomeação, né? Agora teremos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. O Dino arrasou, né? O Dino, os centroavantes vinham correndo e ele era o Newton Santos, o cara que fazia o desarme de forma elegante. É craque. Então, quando assim eu assisti, né? Acompanhei a inquirição. Quando começava um daqueles raivosos senadores, você pensava: o que o Dino vai dizer desse negócio? Numa parte, eu saí de casa e fui para a academia, mas fui escutando e fui conversando com a minha mulher sobre as perguntas que estavam sendo feitas. Aí disse assim: mas agora ele vai se enrolar, não vai ser fácil de responder. Aí pegava
para ele ia tirando de letra, ou não respondia, porque é um bom truque, e o outro cara, que não sabe nada, também não sabe refazer uma réplica. Então, ele deu um toque, driblou 2 zagueiros, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. É Dino Maravilha. Lembra da música? Uhum. Jorge Benjor? O Fio Maravilha. Fio Maravilha. E depois virou Filho Maravilha, porque houve um problema de direitos autorais, né? Verdade, verdade. E qual a tua expectativa com a entrada do Dino no Supremo, Lênio? Você acha que, de fato, pode significar um novo momento, com uma nova referência, já que daqui a um tempo começa a se aposentar alguns dos ministros mais antigos? Os que entraram antes não são lideranças expressivas, como o Dino e com exceção do Alexandre, do Xandão. Você acha que essa dupla, Xandão e Dino, podem ser os pilares do novo Supremo daqui a um tempo? Xandão, Dino e o Gilmar, né? Que o Gilmar está com quantos anos já? Não, o Gilmar tem mais 7 anos. Bastante. De Supremo, claro. Só se ele se aposentar por conta antes. Mas o Gilmar tem 7 anos e um pouquinho, algo assim, ainda de Supremo. Mas você disse a palavra certa, Renato. Você disse liderança. O Supremo não vai mudar em termos de resultados de julgamentos, digamos assim. Ele vinha julgando com relação à matéria com a posição X. Dino, em algumas matérias, pode inovar, mas ele não vai, porque ele é alguém que veio da política, da negociação, ele não vai fazer enfrentamentos internos, a não ser em questões que na corda bamba se colocam politicamente, e essa questão, digamos, poderia prejudicar o projeto do governo, por exemplo, assim. E não há nenhum problema de dizer isso. Isto aqui não é uma sociedade de anjos, a política não é feita para anjos, entendeu? Nós todos sabemos que ninguém chega no Supremo com uma nave espacial, atirado para baixo, impoluto, e agora, neste momento em diante, serei o cara neutro, etc, etc. E nem vem um ministro da Suécia ou da Noruega, que não tem muito o que fazer lá, e vem aqui e é colocado no Supremo. Não. Qualquer ministro do Supremo chega lá depois de muita luta política, de conselhos, de pressões, até de assessoria de imprensa, e como, tem de tudo para chegar lá. Os ministros bolsonaristas lutaram muito, os 2 indicados pelo Bolsonaro, lutaram muito para chegar no Supremo. Não foi simplesmente o Bolsonaro disse, toma, é aqui. Assim como o Dino não foi simplesmente o Lula disse. Tem uma série de injunções nisso. É a mesma coisa do Procurador-Geral da República. Não chegou ao cargo simplesmente porque Lula decidiu da noite para o dia. Porque fulano, beltrano, cicrano opinaram, Lula escutou, demorou, levou, assim como Dino, assim como foi com outros ministros. Então, o Supremo, diferente, e com a Procuradoria-Geral da República, são coisas diferentes do Tribunal da Justiça de Brasília, do Tribunal de Justiça de São Paulo, da comarca do interior da minha cidade de Agudo, etc, etc.
Os juízes chegam lá por concurso público, promotores chegam lá por concurso público, não importa as questões políticas, digamos assim, não que cada um seja uma alface e não tenha posições políticas. Eu apenas estou dizendo que nós, quando discutimos o Supremo, não podemos nos surpreender como vestais e dizer, o ministro decidiu desse jeito, ele se demonstrou mais a favor do governo ou contra. Sim, mas é uma Suprema Corte. O presidente indicou, porque ele indicou que esse era o cara. O Procurador-Geral da República, ninguém coloca na Procuradoria-Geral da República alguém que vai ser seu algoz. Nenhum presidente pode dar um tiro no pé. Então, essas coisas são assim. Então, veja, todos os procuradores da República são postos assim. E alguns não conseguem entender bem o seu papel. Por exemplo, a Raquel Dodge, por exemplo, não entendeu bem o seu papel quando ela não protegeu o Supremo Tribunal, e isto gerou tudo isso que está aí. Por exemplo, quando as pessoas hoje se queixam de que o Supremo fez o inquérito do fim do mundo, todos os dias vem isso na CPI, na sabatina, todo tempo se perguntou isso. E ninguém foi lá atrás e disse, sabe como isso começou? Quando o primeiro foguete, quando as primeiras ofensas foram feitas, quando os primeiros ministros supremos foram agredidos, ali a PGR, veja o papel da PGR, é um papel político também, de apoio ao Supremo, por vezes, não fez. O Supremo ficou sozinho, buscou seu regimento interno e o resto da história nós conhecemos. E ontem tomou posse o novo PGR, o Gonê. Qual que a gente falou do Dino e sobre ele? Qual é a expectativa? Primeiro, eu quero dizer que eu não pude, já mandei uma carta, quer dizer, carta, hoje em dia ninguém mais escreve carta, já mandei um e-mail agradecendo a assessoria do novo procurador-geral. Eu fui convidado para a posse e para o jantar. Eu quero registrar isso, quero agradecer, assim como fui convidado também na posse do presidente do Supremo, tenho sido convidado. Eu não pude ir porque, primeiro, pegar um avião com passagem que eu compraria na última hora, eu teria que vender um rim. E eu quero ficar com os meus por enquanto, né? Então, é tudo muito caro. O que significa o Paulo Gonê? O Paulo Gonê, primeiro, ele é alguém muito precavido, aprendeu bastante com os erros dos outros nos últimos anos. Como não se deve fazer. Janot é um exemplo importante de como não se deve agir como procurador-geral. Paulo Gonê sabe disso. Raquel Dodge, Paulo Gonê sabe que não se deve agir. Aliás, por que o Paulo Gonê teve tanto apoio do Supremo? O Supremo foi muito importante para a indicação do Paulo Gonê. A voz do Supremo foi muito ouvida para Lula escolher alguém que parte da esquerda achou muito conservador e etc, etc. Primeiro, Lula escolheu porque ouviu muito, ninguém cai de disco voador, portanto, é uma questão política. Ele ouviu Gilmar, ouviu Xandão, ouviu um monte de gente, ouviu partidos e tal, e achou que esse era o melhor. Alguém pergunta, e é inexorável essa pergunta, mas por que alguém de perfil mais conservador, que, digamos assim, tem posições sobre o aborto, etc., etc., que são diferentes do próprio governo, por que ele? Bom, primeiro, por isso que eu já falei. Mas segundo, e isso é importante, Renato e Dri, o Ministério Público não tem quadros
à disposição assim para um governo como do presidente Lula. Principalmente um presidente que sofreu a perseguição do próprio Ministério Público. Veja como essas coisas são importantes. E o Ministério Público se transformou num órgão muito conservador, no sentido, às vezes, reacionário, e veja a Lava Jato, tudo isso que causou para o Brasil. E quando o Lula vai fazer a nomeação, ele não encontra, digamos assim, segundo o perfil que ele queria, ele não encontrou alguém nas hostes do Ministério Público. E o que ele preferiu? Preferiu uma linha, aquilo que a gente pode chamar de institucionalidade, caminhar confortavelmente. Se eu venho pela calçada da direita e todo mundo está andando pela calçada da direita, institucionalmente eu me alio aos que estão caminhando pela calçada e sigo tranquilo. Por que eu vou andar na contramão? Se na contramão eu posso me complicar. Então, Lula decidiu, digamos, uma espécie de linha da confortabilidade política. Seguir os conselhos, seguir uma linha mais prudente, porque, e sabe por que eu estou dizendo isso? Eu já disse antes isso, 3 vezes, essa é a 4ª vez que eu estou dizendo isso. E ontem, o discurso do Lula, ele confirma isso que eu estou dizendo. Olha o que ele pediu para o Gonê, publicamente. Claro que ele pediu isso também no privado. Eu tenho visto pessoas dizendo, mas por que ele não disse no privado e disse publicamente, você não pode agir desse modo? Claro, esse é o aspecto simbólico. Ele está dando recado para os outros todos, inclusive para o Janot e outros que estavam lá, dizer assim não pode fazer. Ele estava dando recado para todo o resto, falando com o Gonê. Então, fez bem o presidente de dizer isso, porque ele é a maior testemunha, porque ele sofreu na carne o anti-Ministério Público, o não Ministério Público. E como ele não encontrou o Ministério Público desejável, que talvez ele quisesse, ele escolheu o caminho da institucionalidade, tranquila, e pegou alguém que já estava familiarizado com tudo isso, que inclusive fez o parecer pela inelegibilidade do Bolsonaro há pouco tempo atrás, seguindo um tranquito, como se diz aqui na minha terra. Muito bem. Lênio, o próximo ministro da Justiça, como é que você está vendo esse debate, os nomes que estão colocados na mesa, que perfil, se você não quiser falar de nome, você acha que deveria ter um novo ministro? E quem você acha que vai fazer o papel do Dino nesse futuro governo? Né? Porque o Dino era o atacante, o cara que ia lá e dava de canela para fazer gol no bolsonarismo. Não tinha no Ministério ninguém com essa capacidade dele. E agora, será que o ministro da Justiça tem que ter esse perfil? O que você avalia? Bom, eu sou a favor, eu era um dinista. Né? Tem os dinizistas, que são do Fluminense e tal, né? Os dinizistas que gostam daquele. Eu era dinista, né? O dinonista. É difícil substituir o estilo do Dino, e eu sou suspeito nessa história porque eu já postei no meu Instagram que depois de tanta luta que nós fizemos no grupo Prerrogativas, e eu sempre falo de pessoas, né, que eu acho que deveria estar no Supremo, Pedro Serrano, acho que talvez eu, enfim, eu sempre chamo as pessoas e digo, Pedro
porque é o que eu sempre tenho falado, e o Pedro fala em mim também, e porque nós somos mais velhos desses candidatos que andavam por aí para o Supremo, eu um pouco mais velho que o Pedro, mas que estivemos na linha de frente nessa questão tanto da Lava Jato, anti-lavajatistas, antidelações, estivemos na linha de frente na presunção da inocência e estivemos na linha de frente pela suspeição do Moro. O conjunto e outra, não esqueçamos o seguinte: todo mundo fala que o Supremo salvou a democracia, que eu concordo. Agora, o Supremo também salvou a democracia porque tinha uma lei que Pedro, eu e alguns fizemos, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático. Inclusive, o parágrafo que foi construído lá a favor dos movimentos sociais foi uma longa discussão que tivemos. Então, vamos colocar na linha de créditos aqueles que merecem. Então, por que eu estou dizendo isso? Para falar do Marco Aurélio de Carvalho, porque ele estava articulando todo o tempo no meio desse povo. Nessas lutas que eu falei, ele estava porque foi o líder de início do grupo Prerrogativas. E, portanto, eu sou suspeito, por óbvio, para falar que ele seria um nome ideal para ser o ministro da Justiça, porque ele tem uma coisa muito importante que o Dino não tem. Ele ouve mais, e seria mais permeável a opiniões, etc. Entende? Eu sou dinista, mas reconheço que é mais fácil você, digamos, grupos da sociedade que ajudaram a salvar a democracia, teriam mais possibilidades de dialogar com o ministro de uma pasta tão importante. Mas existem outros nomes. O Wellington, que foi do Ministério Público, vocês sabem quem é o Wellington, né? O Wellington que está na subchefia lá da Casa Civil. O Wellington foi ministro da Dilma, ministro da Justiça da Dilma já por um tempinho, por um mês. Ele foi do Ministério Público, é um nome importante, digamos assim. O Vadi é um nome importante também. O Lewandowski é acima de qualquer suspeita, né? Porque ele é o Lewandowski. Por que vai falar? Quem falaria contra o Lewandowski? Né? Então, esses nomes que estão aí, Paulo Teixeira também, todos seriam bons, mas eu quero deixar registrar que, como membro do grupo Prerrogativas, mas não só por isso, porque se alguém do grupo que pegou na linha de frente, que pegou o touro à unha, sou eu e outros, e que sabe o trabalho do Marco Aurélio, amarrando as patas do touro, entende? Porque nessas batalhas todas, e aquilo a história vai reconhecer ainda, foi uma batalha de 3 anos e pouco, e que não terminava. Era uma espécie de Sísifo. A gente rolava a pedra até o alto da montanha, que é o castigo de Sísifo, e no dia e a pedra voltava. A gente levantava de manhã e lá vinha outra coisa. Ou era Moro, ou era Dallagnol, ou era ministro Supremo, ou era o Merval Pereira. Gente, as pessoas não sabem. Nós escrevemos 3 livros sobre isso, tudo essas coisas que aconteceram nessas lutas que se misturavam. Era a mistura de presunção da inocência com a prisão do Lula, com a questão da suspeição do Moro, com a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, nesses 3 anos e meio, 4 anos, a gente não teve folga. E tudo pro bono, porque ninguém pagou, todos pagaram as passagens do seu próprio bolso, etc., etc., para registrar o grupo, a importância que teve nesse tempo todo. Muito bem. Dri. É verdade.
Tem aqui a Débora Bianchini, diz, desculpe, mas o Gilmar é um vendilhão, reaça. E o Eric Figueiredo diz, ministros bolsonaristas são 3, contando o Zanin. É isso, eu queria agradecer o professor Lênio. Se a gente não ver mais, um ótimo Natal, boas festas, feliz Ano Novo. E fale para a editora nos procurar, a gente faz um lançamento aqui contigo, para eles dar uma promoçãozinha. Aí eu passo comunidade. Eu me permito passar o telefone para o diretor, para o Vitor, que é o diretor comercial, para ele fazer esse contato, né? Vamos lá, vamos fazer esse livro entrar entre os mais vendidos. O Feliz Natal para vocês. Você sabe, quando eu era pequeno, piquitito, assim, e eu era de uma família luterana, Martinho Lutero, e então lá todo mundo só falava alemão, né? Então eu tinha que, para ganhar um presente ou para poder sair para brincar, eu tinha que pagar uma prenda sempre. Eu tinha que dizer uma pequena oração. E então a oração era o seguinte, ó, Ich bin klein, mein Herz ist rein, so niemand drin wohnen als Jesus allein. Que quer dizer, eu sou pequeno, meu coração é puro, ninguém pode morar nele, a não ser Jesus. Então, dizia aquilo, disse assim, agora pode ir lá brincar. Toda vez, todos os dias do tempo de Natal, tinha que dizer esse versinho em alemão, para depois poder sair a brincar. Feliz Natal para todos. Beijos, Lênio. Muito obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Abração. Valeu.